O governo dos Estados Unidos, através de seu órgão de controle de fronteiras, acaba de emitir uma nota oficial que desmente categoricamente o ministro Alexandre de Moraes. O documento afirma que Felipe Martins não entrou no país na data alegada e que o registro usado para justificar sua prisão por 6 meses era errôneo. Mais do que isso, o órgão americano condenou o uso desse registro falso. É a prova documental de que uma prisão, ao que tudo indica, foi feita com base em uma mentira. Vamos direto ao que interessa, porque o que aconteceu hoje é talvez um dos capítulos mais devastadores e humilhantes para o Supremo Tribunal Federal em toda essa crise. A gente saiu do campo da especulação, da desconfiança e entramos no campo do fato, documentado e oficializado pelo próprio governo americano. A casa, para alguns, caiu. E caiu com um estrondo. Para a gente entender a dimensão do que aconteceu, a gente precisa lembrar da história de Felipe Martins. Ex-assessor da Presidência da República, Felipe está preso preventivamente há 6 meses. E qual foi a principal justificativa? A prova usada pelo ministro Alexandre de Moraes para mantê-lo na cadeia por tanto tempo? Um suposto registro de entrada de Felipe nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, na mesma comitiva do ex-presidente Bolsonaro, o que indicaria uma fuga do país. A defesa de Felipe sempre negou, apresentou provas de que ele estava no Brasil, mas nada disso adiantou. A palavra do ministro, baseada nesse suposto registro americano, era a que valia. Pois bem, essa narrativa acaba de ser implodida. E a implosão não veio de um jornalista, não veio de um político de oposição, veio da fonte original. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, o órgão que controla quem entra e quem sai do país, publicou em seu site oficial uma nota que é uma verdadeira bomba atômica. Eu vou ler para vocês os trechos principais porque eles são autoexplicativos. A nota diz que o órgão realizou uma revisão completa das evidências disponíveis e que após essa revisão foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Simples assim. Preto no branco. A principal prova que sustentava a prisão de um homem por 6 meses, segundo o próprio governo americano, não existe. Mas eles não pararam por aí. A nota continua, e a cada linha, a humilhação para o ministro Moraes só aumenta. Eles dizem: reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Eles não apenas dizem que a informação estava errada, eles citam o nome do ministro e o conectam diretamente ao uso da informação falsa, e continuam. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP permanece sob investigação. Ou seja, eles estão dizendo que houve uma fraude, uma adulteração em seus próprios sistemas e que eles vão investigar quem foi o responsável. E aí vem o golpe de misericórdia, a parte em que o governo americano não apenas se isenta, mas condena o que foi feito. Eles escrevem: o CBP condena veementemente qualquer uso indevido de nossa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Eles usam as palavras condena veementemente e o entrada falsa. Não há mais espaço para interpretação. Eles estão dizendo que uma autoridade brasileira usou um documento falso de seu sistema para prender uma pessoa e que eles repudiam isso. É a desautorização mais brutal que uma autoridade pública pode sofrer no cenário internacional. E para não deixar nenhuma dúvida sobre de que lado eles estão, a nota ainda faz questão de lembrar quem é o ministro. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos. Eles fizeram questão de esfregar a sanção na cara do mundo. É como se dissessem: olha, não estamos surpresos. É esse tipo de atitude que nos levou a sancioná-lo em primeiro lugar. O que a gente está vendo é uma instituição de um país sério se distanciando, lavando as mãos e dizendo: esse problema não é nosso, a fraude não é nossa, mas nós vamos investigar e nós condenamos o que foi feito com ela. É o abandono. É deixar o ministro falando sozinho, exposto, com a prova do que parece ser um crime de fraude processual nas mãos. E o mais impressionante é que esse não foi um evento isolado. O que a gente viu hoje foi, ao que tudo indica, o dia do revés triplo, o dia mais humilhante da carreira do ministro Moraes. Porque enquanto essa bomba explodia em Washington, outras 2 explodiam em outros lugares. Na Itália, a justiça de lá, analisando o pedido de extradição do ex-assessor Eduardo Tagliaferro, aquele que denunciou a suposta fabricação de provas no STF, decidiu retirar as medidas cautelares contra ele. Na prática, a justiça italiana sinalizou que está vendo o caso como uma perseguição política e não como um processo criminal comum. É mais uma porta que se fecha, mais uma derrota internacional para a credibilidade do ministro. E aqui mesmo no Brasil, a gente viu o ministro sendo forçado a voltar atrás, a arregar, na decisão absurda que ele tinha tomado de afastar os advogados de defesa do Felipe Martins.
Depois de uma pressão gigantesca da OAB e de toda a comunidade jurídica, que viu ali uma violação inaceitável do direito de defesa, ele não teve outra opção a não ser revogar a própria decisão. Foi uma derrota interna, uma demonstração de que o seu poder, mesmo aqui dentro, já não é mais tão absoluto quanto ele gostaria que fosse. Então, pensem no cenário. Em um único dia, o ministro é derrotado na Itália, é forçado a recuar no Brasil e é humilhado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, que o acusa basicamente de ter usado um documento falso. Se isso não é o retrato de um poder que está ruindo, eu sinceramente não sei o que é. O que essa nota da alfândega americana nos dá é a materialização de tudo o que a gente vinha suspeitando. A gente saiu do campo da teoria da conspiração e entrou no campo da prova documental. E a pergunta que fica agora é: o que vai ser feito a respeito? Um homem ficou preso por 6 meses com base em uma mentira. Quem vai pagar por isso? Quem vai ser responsabilizado por essa injustiça? Em um país sério, uma revelação dessas levaria à anulação imediata do processo, à libertação de todos os envolvidos e à abertura de uma investigação criminal contra a autoridade que usou a prova falsa. Mas a gente sabe que não vivemos em um país sério, e é por isso que a segunda parte da nota da alfândega é tão importante. Quando eles dizem que a inclusão desse registro impreciso permanece sob investigação, eles estão nos dizendo que, se a justiça não for feita aqui, talvez ela seja feita lá. Eles estão sinalizando que vão caçar quem foi o responsável por essa fraude, quem foi o cúmplice dentro do sistema americano que permitiu que essa mentira fosse criada. E essa investigação, a gente pode ter certeza, vai ser levada a sério. O que a gente está vendo é o desmonte de uma farsa. Uma farsa que custou a liberdade, a reputação e a paz de dezenas de famílias. E que agora, finalmente, está sendo exposta para o mundo inteiro ver. O dia de hoje, para mim, marca o começo do fim. O começo do fim de uma era de medo, de silêncio e de impunidade. A verdade está vindo à tona, e ela está vindo com a força de um documento oficial do governo americano. E contra isso, não há narrativa que resista. Essa história toda é um verdadeiro escândalo, e a prova, se confirmada, pode mudar completamente os rumos do nosso país. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa nota da alfândega americana é a prova definitiva de que a prisão de Felipe Martins foi uma injustiça? Você acredita que, diante disso, o ministro Moraes perdeu a condição de continuar à frente desses processos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que aconteceu, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a verdade está vindo à tona. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de lutar pela justiça. Um grande abraço.